De poças de lamas enormes até amigos invisíveis gigantes e que batem nos pais, Bluey é um desenho hilário, mas que muitas vezes passa dos limites nas brincadeiras. E aí eu te pergunto, se fosse com você, se fosse no seu sofá, na sua casa, com seu filho gritando no seu ouvido, você ia deixar barato ou já tava com o chinelo voando? Ah, o episódio cinema. Que coisa linda, né? Uma criança sensível enfrentando seus medos, se acalmando com a ajuda da irmã. Mas calma lá, antes disso tudo acontecer, a gente teve que aguentar a Bingo gritando, levantando, correndo, falando alto. E o Bandit, ele até tenta, mas a alternativa dele não é nada assertiva. Cadê a voz de bravo falando ameaças que só pais profissionais sabem fazer? Cadê aquele olhar assassino que toda criança que tem 2 neurônios aprende a respeitar na hora? Sério, se eu tivesse nessa plateia, a Bingo teria saído voando igual o macaco no final do filme. Porque vamos ser sinceros, quem nunca teve a infelicidade de ir ver um filme e cair do lado de uma criança cracuda que não parava quieta? E essa praguinha, sempre com os pais mais frouxos do que marshmallow molhado. E depois não adianta passar pano dizendo, mas ela é só uma criança sensível. Sim, eu sou um adulto tentando ver um filme em paz, sem ter que ouvir alguém narrando cada cena como se fosse jogo da Copa. Esse é o tipo de pai que devia ter ficado só com o bebê reborn. Pelo menos esses não fazem barulho no cinema. Você sabe que horas são. Peguem sua pipoca, ignore a criança barulhenta e assine o canal. Enquanto vemos os maiores momentos de Bluey que, se fosse na vida real, os pais seriam os mais bundões do mundo. Está começando mais um canal Planeta Teen. No episódio Tina, os pais da Bluey basicamente se ajoelham diante de uma amiga imaginária gigante que bate neles e obriga os dois marmanjos a fazerem tudo que as crianças querem. Se isso fosse na vida real, ia parecer mais um culto infantil do que uma brincadeira. Imagina a criança crescendo, achando que pode resolver qualquer coisa dando um soco simbólico e gritando, Tina mandou. Isso é a origem secreta de toda a Karen que hoje surta em loja de departamento, porque o gerente não quis devolver um produto de 2013 sem nota fiscal. Tá aí a prova de que brincar de bater no papai para ele obedecer pode ser fofo no desenho, mas na prática é só o tutorial de como criar um adulto insuportável em 3 passos simples. Se fosse comigo e meus filhos quisessem brincar de Tina, essa seria uma brincadeira que eu desligaria na mesma hora. Mas pai, a Tina tá mandando. Eu sou imune a amigos imaginários. A Tina não manda nada, agora vai arrumar seu quarto. Esse tipo de coisa não pode deixar criar asas na vida real. Senão, quem sai voando embora é a sua dignidade. Como o próximo exemplo. No episódio Ilha do Tapete, tudo vai bem até o momento em que o vizinho aparece para pegar a bola dele que caiu no quintal dos Healer. E o Bandit simplesmente se recusa a devolver porque a Bingo se apegou ao objeto durante a brincadeira. Como assim, cara? Isso aí era a deixa perfeita para ensinar que as coisas dos outros têm dono e que não é porque você inventou uma história em cima de algo que magicamente vira seu. É tipo alguém entrar na sua casa, meter um barrão na sua secadora, ligar e dizer que é para um RPG de apocalipse que eles estão brincando e precisam do fedor para aumentar a imersão. Não é assim que o mundo funciona, Bandit. E sabe o pior? Se fosse na vida real e o pai do Luck reclamasse que queria a sua própria bola de volta, adivinha? Aposta quanto que ele seria o babaca da história. Nesse caso, se o Bandit da vida real achasse isso ruim, com certeza seria um homem Karen criado pela Tina, ao invés dos pais. Ser adulto é complicado, hein? Então simplifica as coisas clicando no botão de se inscrever. No episódio Chamada de Vídeo, a gente vê que o Stripe até tenta colocar limite na Muffin. Ele tá todo desengonçado, mas firme, tentando fazer a filha entender que não pode sair inventando as próprias regras e que tem que dividir o tablet com a irmã. Só que aí entra a Trixie no meio com aquele papo de não podemos brigar com ela e castigo não é legal. Cara, que lógica é essa? O pouco de autoridade que o pai tinha desmorona na hora. E não é como se a Muffin fosse um pouquinho arteira. Não, senhor. A Muffin é literalmente o caos personificado. E essa instabilidade na voz ativa dos dois pais é o maior problema desse lado da família Healer. Quando os pais não falam a mesma língua, a criança cresce sem bússola nenhuma. Cada tentativa de educar vira um cabo de guerra emocional que só confunde ainda mais. E olha, a Muffin é basicamente o retrato da criança que acha que o mundo gira em torno dela. Ela não nasceu assim, ela foi lapidada para se tornar isso. E se os pais não se alinharem, quem vai sofrer as consequências é todo mundo que tiver o azar de cruzar o caminho dela no supermercado. Ou em qualquer lugar, na verdade. Falando em azar, eu não queria estar na pele dos vizinhos dos Healer.
porque tem episódio que parece mais um aviso. Se morar perto da Bluey, prepare-se para virar figurante forçado nas brincadeiras das crianças, e às vezes até vítima. No episódio Aspargo, por exemplo, a Tilly encarna um leão faminto e simplesmente invade o quintal do pai do Lucky. Cara, é insano imaginar isso na vida real. Ela literalmente ataca o cara pelas costas, sem nem perguntar se ele queria participar da brincadeira. Imagina você, de boa pendurando suas roupas, e do nada a mãe da vizinha pula em cima de você, fazendo barulho de felino. E não é um caso de a mãe solteira da vizinha, fazendo outro tipo de brincadeira com você. É literalmente se fingindo de leão e mordendo sua perna. Isso não é mais imaginação infantil, é assédio disfarçado de faz de contas. Já em Ovelhinha, a coisa escala para níveis inacreditáveis. O Bandit, só para manter o clima de paz para Tilly descansar, se humilha ao ponto de dar uma cabeçada na bunda da vizinha, a Wendy, mãe da Judo, como parte da encenação. Isso mesmo que você ouviu, uma cabeçada na bunda da vizinha. E o pior, ele faz isso mesmo sabendo que tá fazendo cagada. Dá pra ver na cara dele. Se isso fosse na vida real, meu amigo, tem gente que toma tiro por muito menos. E falando em coisa pequena, olha isso. No episódio de sorvete, o Bandit começa falando tudo certinho, explica direitinho porque as meninas não vão ganhar sorvete naquele dia, com toda a lógica de um pai responsável. Mas aí o que acontece? As meninas começam a insistir, reclamar, jogar aquele charme infantil e pronto, ele cede. E aí que mora o problema. Na vida real, se os pais dizem não, é não, fim de papo. Quando você volta atrás só porque as crianças ficam chatas o suficiente, você não tá sendo legal, tá ensinando que ser insuportável é uma tática válida para conseguir o que quer. Isso aí é uma semente famosa de carificação. Aquela criança que cresce achando que o mundo gira em torno ao redor dela e que basta fazer birra para levar vantagem. Se você já perdeu a paciência com birra, solta o hashtag paciência aqui pra gente. Falando em Karen, olha o próximo ingrediente. No episódio Promessas, o Bandit se enrola todo porque diz que levaria as meninas da biblioteca, depois do pula-pula. Mas elas demoram tanto pulando no trampolim que a biblioteca fecha. E aí o que? Elas ficam pistola cobrando ele porque ele não levou elas. Mas a culpa é delas por terem enrolado para sair do brinquedo. Ele ainda deixa as filhas chamarem ele de mentiroso. Essa era a chance perfeita para ensinar noção de tempo e responsabilidade. Tipo, se vocês se atrasarem, perdem coisas legais. Por que alguém deixaria crianças te culparem pelos erros delas e ainda chamar você de desonesto? Mas o próximo é o que me estraga o dia. No episódio Comida pra Levar, o Bandit parece mais um estagiário do que um pai. As meninas transformam o restaurante numa zona, desperdiçam água como se estivesse irrigando uma plantação. E quando a comida finalmente chega, o caos está comendo tão solto que eventualmente tudo vai pro chão. O que o Bandit faz? Nada. Zero. Só aceita. É aquele clássico caso de pai que prefere a paz momentânea ao conflito educativo. Mas o problema é que, no longo prazo, essa paz vem com juros. Crianças que não aprendem a respeitar o esforço dos outros, o tempo dos adultos ou o valor das coisas, acabam crescendo sem noção nenhuma de responsabilidade. E aí, quando viram adultos difíceis, quem paga o preço é o mundo ao redor. Ainda bem que Blue é só um desenho fofo, né?